saúdo a todos com a paz do Senhor, irmãos e ouvintes. A mensagem que eu vos trago hoje é Desperta tu que dormes. Um conjunto de mensagens tirado de Efésios capítulo 5, versículo 14, onde o versículo é: Desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Outras versões diz iluminará. Daí foi tirado 3 mensagens que já estão no YouTube. Essa é uma mensagem de exortação. Exortar é aconselhar, animar, encorajar. Iniciando a mensagem, já é hora de despertarmos do sono, pois a volta de Jesus está muito perto. A palavra de Deus nos diz, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Romanos capítulo 13, versículos 11 e 12 diz isto, Paulo dizendo: Porque o Senhor nos colocou como luz dos gentios. E nos diz a palavra: Porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Atos capítulo 13, versículo 47. Ele nos chamou para pregar esta palavra a todos, a toda a nação e a todo mundo. Nos diz em Atos capítulo 1, no versículo 8, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, familiares e vizinhos. Judeia, bairros e povoados. Samaria, municípios, confins, Brasil e mundo. Jesus nos enviou como uma ordem imperativa: ide, vá, pregai o Evangelho. A palavra nos diz, e disse-lhes Jesus dizendo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16 diz isto: Pregue, faz a obra de um evangelista em tempo ou fora de tempo, porque nos diz a Bíblia que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas significa replicar, responder com argumentos de outrem. Repreendas, exorte com toda a longanimidade, que é paciência, e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Vocês se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo do 2 ao 5, Paulo dizendo: Então desperte, fale do amor de Deus a estas vidas, para que também muitos venham a alcançar esta salvação. Pois esta palavra é digna de confiança, porque é verdadeira e salva o mais vil pecador. Nos diz a palavra: Pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Paulo dizendo: Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele, com Jesus, com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos do 9 ao 13 diz isto. Paulo dizendo: Não negligencie a sua salvação. Se o Senhor diz, ide, e você não vai, pregue, e você não prega, você está sendo filho obediente? A palavra de Deus nos diz: Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Hebreus capítulo 6, versículos 11 e 12 diz isto: Deus te escolheu como ministro, então pregue, porque nos diz a Bíblia:
Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros. Segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Deus te chamou como atalaia. Desperta, vai dizer ao pecador que há esperança de salvação em Jesus Cristo. E disse-me, diz a Bíblia, e disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, que é o pecado. Mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Semelhante, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste, e no seu pecado morrerá. E as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Ezequiel capítulo 2, versículo 1, Ezequiel capítulo 3, versículo do 17 ao 20 diz isto: liberte, livre os que estão aprisionados por cadeias demoníacas, pois o Senhor Jesus nos deu esta autoridade. Nos diz a Bíblia: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga: não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa o coração, não saberia aquele que preserva a sua vida, não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Provérbios capítulo 24, versículos 11 e 12 diz isto: contudo, esforçai-vos, porque a vossa obra tem recompensa. Nos diz a palavra de Deus em 2 Crônicas capítulo 15, no versículo 7, mas esforçai-vos, e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. E nos diz ainda em Hebreus capítulo 6, no versículo 10, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Glória a Deus. O teu trabalho tem galardão que é presente perante o Senhor. Nos diz a Bíblia: porque eu disse, Isaías dizendo: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Isaías capítulo 49, versículo 4. Deus te libertou do pecado que o mundo oferece. Fale e anuncie as boas novas de salvação. No abrir da tua boca, Deus te encherá de palavra. Como diz a palavra em Salmos 81, versículo 10, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e encherei. Seja uma atalaia de Deus, anuncie as boas novas, porque nos diz a Bíblia: conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias. Isaías capítulo 52, versículo 7 e o versículo 8 a parte A. Não havendo quem pregue, como ouvirão? Se não houver quem leve a palavra, como irão se converter? Porque nos diz a Bíblia: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15, Paulo dizendo: aqueles que levarem esta preciosa semente irão se alegrar vendo vidas se converterem ao Senhor Jesus. Nos diz a Bíblia: os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Salmos 126, versículos 5 e 6 diz isto: de sorte que a fé pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo dizendo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Você crê? Então pregue. Nos diz a palavra: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Segunda carta aos Coríntios capítulo 4, versículo 13, Paulo dizendo: milite a boa fé, tome posse da vida eterna. Porque nos diz a Bíblia: milita a boa milícia da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Primeira carta a Timóteo capítulo 6, versículo 12. Jesus te confiou um reino, como nos diz em Lucas capítulo 22, versículo 29, e eu vos confio o reino, como meu Pai me confiou. Ah, se você obedecesse ao mando do Senhor! Porque nos diz a Bíblia: ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Isaías capítulo 48, versículo 18. Fazendo aplicação: porém, ao invés de dar ouvidos à voz do Senhor, tu permaneces dormindo, o sono indolente. Indolente é insensível, preguiçoso. Como diz em Provérbios capítulo 24, versículos do 30 ao 34, diz a Bíblia: passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto, o guardarei no coração, e vendo-o, recebi instrução, um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado, de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo, e a tua necessidade como um homem armado. Como eu havia dito, Provérbios capítulo 24, versículo do 30 ao 34. E se ao contrário da ordem do Senhor de ir e pregar o evangelho, tu tens ficado diante de uma tira-visão espiritual assistindo futebol, onde a mente vazia fica só falando: agora, vai, chuta. Não! Ou diante de novelas que há consagrações demoníacas para que façam sucesso e dê audiência. Ou diante de filmes violentos, onde a palavra de Deus diz, em Isaías capítulo 33, versículo do 14 ao 17, os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça, o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das mãos todo o presente, que é o suborno, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. Como eu havia dito, Isaías capítulo 33, versículos 14 ao 17. Ou quem sabe você fica ainda diante de uma televisão assistindo filmes sensuais, pornográficos, Big Brother e outros. A Bíblia diz: não porei coisas má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se me apegará a mim. Salmos 101, versículo 3. E diz mais: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz isto: e não há criatura alguma encoberta diante dele, diante do Senhor. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos de tratar. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Para você que pecou e porque ninguém viu, você acha que está tudo bem. Olha o que diz a palavra de Deus e depois a sequência de capítulos e versículos que virão. Diz em Número capítulo 32, versículo 23, a parte B: e sabei que o vosso pecado vos há de achar. E diz mais: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Salmos 101, versículo 7. Diz mais: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Salmo 1, versículo 5.
Depois de tudo isso, como podes tu ficar firme na presença do Senhor, que tudo vê? Nos diz a Bíblia: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras escuras, e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez. E o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Isaías capítulo 29, versículos 15 e 16 diz isto. E a tua rebeldia te acrescenta pecado sobre pecado. Nos diz a palavra: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que toma conselho, mas não de mim, e se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Isaías capítulo 30, versículo 1. E o título da mensagem é: Desperta, tu que dormes. Ele é Deus que pode todas as coisas, então vigia. Porque nos diz a Bíblia: vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: vivo eu para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. Deuteronômio capítulo 32, versículos 39 ao 41 diz isto. Entretanto, se você continuar deixando o teu coração te enganar, olha o que diz a Bíblia: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10 diz isto. Então a tua malícia te castigará, e você saberá que quão amargo é deixares o Senhor teu Deus. Nos diz a palavra: porventura não fizeste isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guiava pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Síria, para beberes a água do rio? A tua malícia te castigará, as tuas apostasias te repreenderão. Sabes, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor Deus dos exércitos. Jeremias capítulo 2, versículos do 17 ao 19. Então serão envergonhados os que abandonam o Senhor, fonte das águas vivas. E nos diz a Bíblia: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Jeremias capítulo 17, versículo 13. Que você possa se aproximar de Deus e colocar sua confiança nele, porque nos diz a palavra: pois eis que os que se alonga é apartar-se, distanciar-se, se alonga de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Salmos 73, versículos 27 e 28 diz isto. Eu já estou próximo de encerrar a mensagem. Desperta, tu que dormes. Nunca se esqueça que o nosso Deus é misericordioso, e ainda que na sua fraqueza você venha a se afastar de Deus, Ele continua te amando. Nos diz a Bíblia: desgarrei-me como a ovelha perdida, busco o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Salmos 119, versículos 176. Se você buscar o Senhor, Ele te toma pela tua mão e te levantará. Nos diz a Bíblia: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Salmos 37, versículo 24. E você se apresentará a Ele com alegria, perante a sua glória. E para encerrar a mensagem, desperta tu que dormes, nos diz a palavra: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos
irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Judas capítulo 1, versículos 24 e 25 diz isto. Que Deus abençoe a todos, que esta mensagem tenha vindo em tempo hábil de você se converter através da palavra de Deus. Estarei orando e convidando a você entrar pela porta estreita, se for desejo do seu coração. Senhor Jesus, preguei tua palavra, cujo título Desperta tu que dormes. Eu peço ao Espírito Santo, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que chegue a cada vida, a cada coração, guiando essa pessoa toda a verdade ao teu Filho amado, meu Senhor Jesus. Tudo isso, ó Deus, te peço em nome de Jesus, para que teu nome seja glorificado na terra. Para você hoje que quer entrar pela porta estreita, se for desejo do seu coração, feche seus olhos, curve a cabeça. Se não pode, coloque a mão no coração, mas só faça essa petição se você quer essa mudança de vida. E diga comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. Receba da parte do Espírito Santo de Deus um abraço de vitória. Busque a igreja que pregue, que é Jesus que salva. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.